Há um instante na vida de todo homem em que ele percebe que foi domesticado. Não por correntes visíveis, mas por expectativas sutis, de agradar, de ser aceito, de ser amado. Ele aprende a sorrir quando quer gritar, a concordar quando quer ir embora, a oferecer quando o que mais precisava era guardar para si. E assim, pouco a pouco, o homem se afasta do próprio centro. A sociedade chama isso de maturidade, mas a verdade é que, na maioria das vezes, é apenas rendição. Vivemos em uma era de ruído. Todo mundo fala, poucos escutam. Todos querem ser notados, mas quase ninguém quer ser compreendido. E nesse mundo onde todos correm atrás de atenção, o homem que aprendeu a permanecer em silêncio se torna um mistério irresistível. Ele não implora presença, não exige respostas, não vive no desespero de ser validado. Ele apenas é. E é justamente por isso que o mundo inteiro se curva à sua calma. A frieza que eu falo aqui não é ausência de sentimento, é o domínio sobre eles. Não é o gelo que congela, é o gelo que preserva. O homem frio, no sentido estoico da palavra, é aquele que domina o próprio fogo interno. Ele sente, mas não se queima. Ele deseja, mas não se perde no desejo. Ele ama, mas sem se ajoelhar emocionalmente diante do amor. Ele é capaz de olhar nos olhos da tentação e permanecer inteiro. E é exatamente essa inteireza que o torna magnético. Enquanto muitos passam a vida buscando alguém que os complete, o homem estoico entende: quem busca completude fora de si, caminha eternamente pelo deserto. O verdadeiro poder nasce quando você se basta, quando o silêncio se torna confortável, quando a solidão deixa de ser castigo e passa a ser território sagrado. É nesse espaço interno, onde nada falta, que o respeito começa, e junto dele, o desejo genuíno. Mas há algo curioso na natureza humana. O que é escasso, atrai. O que é constante, perde o brilho. É por isso que o homem que não se apressa, que não responde imediatamente, que não se mostra disponível o tempo todo, desperta mais fascínio do que aquele que oferece o coração de bandeja. O mistério é o oxigênio do desejo. Sem ele, o interesse morre sufocado pela previsibilidade. Quando você é um livro que se revela página por página, o outro lê com atenção. Mas se entrega o final logo no primeiro capítulo. Ninguém sente vontade de continuar. O homem que domina o próprio tempo é o homem que domina o jogo. Ele não corre. Ele observa. Ele espera o momento certo de agir. E esse comportamento, que para muitos parece indiferença, é na verdade o reflexo de uma mente que já entendeu a dinâmica invisível da vida. Quem precisa menos, governa mais. Carl Jung dizia que o inconsciente humano é atraído pelo que não entende. É o desconhecido que acende a curiosidade, que move o desejo, que alimenta a imaginação. O homem que se mostra por inteiro perde o encanto porque deixa de ser mistério. E sem mistério, não há fascínio. O silêncio, portanto, não é ausência de comunicação. É uma forma superior de diálogo. Enquanto os tolos tentam se explicar, o sábio apenas se impõe pela presença. Pense em como os grandes líderes, filósofos e guerreiros se comportavam. Nenhum deles implorava para ser ouvido. Eles falavam pouco, mas quando falavam, o mundo parava. A autoridade nasce do controle interno, não do volume da voz. E o mesmo vale para o campo emocional. A mulher que vê em você, calma diante da incerteza, sente algo que ela própria não compreende. Ela percebe, no seu olhar firme e na sua ausência de desespero, o reflexo de uma segurança que quase não existe mais. E é por isso que ela se aproxima. Não porque você gritou, mas porque você permaneceu quieto enquanto todos os outros gritavam. O homem que se basta não joga o jogo da aprovação. Ele não escreve mensagens repetidas, não espera respostas como quem aguarda uma salvação. Ele está ocupado construindo algo maior, a própria vida. Treina o corpo, afia a mente, fortalece o espírito. E quando ele cruza o caminho de alguém, essa pessoa sente a diferença, porque percebe que não está diante de um mendigo de amor,
mas diante de um rei. E reis não correm atrás de ninguém. Eles atraem. Há uma ilusão comum entre os homens. Acreditar que demonstrar mais sentimentos é sinônimo de profundidade. Mas o que realmente demonstra profundidade é disciplina emocional. Não é conter-se por medo, é conter-se por sabedoria. A paixão é como o fogo, aquece, mas se você não aprender a controlá-la, ela te consome. O homem fraco se entrega ao impulso e chama isso de intensidade. O homem forte observa o próprio impulso e o transforma em poder. Esse é o verdadeiro estoicismo, a arte de ser inabalável diante do caos. Imagine dois homens diante da mesma mulher. Um a procura, envia mensagens, pergunta se ela está bem, tenta agradar, o outro observa, sorri e segue com a própria rotina. Um demonstra necessidade, o outro, abundância. E a mente feminina, intuitiva, ancestral, seletiva, reconhece a diferença instantaneamente. Ela se sente atraída não pelo que grita, me escolha, mas pelo que sussurra, sou suficiente. E nesse contraste silencioso, nasce o magnetismo. O homem que não teme perder é o homem que nunca é realmente abandonado, porque ele sempre tem a si mesmo. E quem tem a si mesmo carrega um poder que não pode ser comprado, imitado ou ensinado. É o poder de não precisar, de estar presente sem implorar por reciprocidade, de oferecer sem se esvaziar, de amar sem se ajoelhar. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como, e o porquê do homem estoico é simples. Ele vive para se tornar maior do que as próprias emoções. Ele sabe que o desejo é traiçoeiro, que a paixão pode escravizar e que a necessidade é o oposto da liberdade. Por isso, ele cultiva a distância, não como fuga, mas como domínio. A distância é o campo onde o respeito nasce e o fascínio floresce. Quando você está inteiro, o mundo te percebe como um enigma, e o enigma é o que move o coração humano. Ela pode não entender, mas vai sentir. Vai se perguntar por que pensa em você mesmo quando você não está por perto. Vai lembrar da calma no seu olhar, da ausência de pressa, da forma como você parecia estar sempre em paz. E essa lembrança vai incomodar, porque a maioria dos homens não desperta paz, desperta ansiedade. Mas o homem estoico desperta curiosidade e desejo na mesma medida. A frieza que o mundo julga como arrogância é, na verdade, a fronteira do autodomínio. Ser frio é não reagir de forma automática, é ter consciência de cada gesto, de cada palavra, de cada silêncio. É transformar o controle interno em uma forma de presença magnética. O homem frio não se apaga, ele irradia, mas de forma seletiva, apenas para quem merece ver sua chama. No fim, tudo se resume a isso. Ou você controla o que sente, ou será controlado pelo que sente. O homem que domina o próprio emocional não é insensível, é soberano. Ele sabe que o mundo moderno é feito para distraí-lo, para torná-lo dependente de aprovação, para afastá-lo da própria essência. Mas ele resiste. Ele escolhe a solidão quando precisa, o silêncio quando é necessário, e a calma quando o caos tenta chamá-lo. Ele se torna o oposto do homem comum, e o oposto do comum é o irresistível. Essa é a nova forma de poder, não a que grita, mas a que paira, não a que conquista, mas a que atrai. O poder do homem frio, do homem centrado, do homem que aprendeu que o valor não está no quanto ele sente, mas no quanto ele consegue se manter firme enquanto sente. O silêncio é sua armadura, a calma é sua espada, e o autocontrole, o seu trono invisível. E quando ele se senta nesse trono, o mundo inteiro percebe, mesmo que não saiba dizer porquê. O homem que não precisa provar nada é o homem que todos tentam decifrar. E no fim, é exatamente isso que o torna inesquecível. Você já reparou que quanto mais corre atrás de algo, mais isso parece escapar? Não importa se é uma mulher, uma oportunidade ou um sonho. Quanto mais você persegue, mais distante tudo parece ficar. Essa é a tragédia silenciosa do homem moderno. Ele acredita que correr é o mesmo que conquistar. Mas o verdadeiro caçador
não é o que corre, é o que espera. Desde os tempos antigos, o homem aprendeu que a presa que sente o desespero do caçador foge com mais velocidade. O segredo não está na força da corrida, mas na paciência da espera. No mundo das emoções, a lógica é a mesma. Quem demonstra urgência revela carência, e quem revela carência perde valor. O homem que vive ansioso por respostas, mensagens e validação não percebe que cada gesto seu denuncia fraqueza. E o mundo, especialmente o mundo feminino, sente o cheiro da necessidade como um animal sente o medo. O desejo não é sobre insistência, é sobre escassez e mistério. O que é raro se torna valioso, e o que está sempre disponível se torna descartável. Não é cruel, é biológico. A mente humana foi moldada para valorizar o que é difícil de obter. Por isso, o homem que vive tentando ser compreendido, que se explica demais, que está sempre disponível, perde a força invisível que o tornava interessante. O caçador moderno é o homem que se perdeu de si. Ele corre tanto atrás do outro que esquece do próprio caminho. A cada mensagem não respondida, a cada silêncio que o incomoda, ele se entrega um pouco mais. A tragédia é que ele acredita estar seduzindo, mas está apenas oferecendo. E quem oferece demais, sem que o outro peça, inevitavelmente se torna menos desejado. A atração é um campo de poder, não de insistência. Quando você demonstra que precisa, você entrega o domínio. Quando você se mostra tranquilo, você o retoma. Por isso, o homem que mantém o foco em si, que continua vivendo, que não se dobra diante da incerteza, desperta curiosidade. Ele se torna um mistério em movimento. E o mistério é o que mantém o desejo vivo. Freud dizia que a mente humana é fascinada pelo que não possui. E é justamente por isso que o homem que se mostra completo provoca inquietação. Ele é um paradoxo. Parece próximo, mas inalcançável. Está presente, mas não disponível. E é essa distância sutil que acende a imaginação. A mulher se pergunta o que ele pensa, com quem está, por que não responde. E nesse espaço de dúvida, nasce o fascínio. O homem que não reage de forma impulsiva, que não demonstra desespero, se torna o espelho daquilo que todos secretamente buscam: autodomínio. O autocontrole é o verdadeiro afrodisíaco da era moderna. Num mundo onde todos se entregam às emoções, aquele que se mantém calmo diante da rejeição ou da provocação se torna quase mítico. Ele é a lembrança viva de uma força que o mundo esqueceu. Maquiavel dizia que o poder pertence àquele que sabe parecer desinteressado. E essa frase, aplicada ao campo das relações, é devastadora. O homem que ama sem perder o eixo, que demonstra interesse sem implorar, que deseja sem se submeter, é o homem que o inconsciente feminino respeita, porque ele não é um menino à procura de aceitação. Ele é um homem que já se escolheu. O caçador que corre atrás acredita que quanto mais dá, mais receberá. Mas o desejo não funciona como uma balança. Funciona como uma chama. Se você sufoca o fogo com presença excessiva, ele apaga. Se você oferece oxigênio, ou seja, espaço e silêncio, ele cresce. O homem que entende isso passa a agir com inteligência emocional. Ele não se esconde por orgulho, mas por estratégia. Ele some porque está vivendo. E o simples fato de estar ausente gera impacto. Sua ausência cria presença, e é isso que poucos entendem. O verdadeiro poder do homem está em sua capacidade de retirada. A mulher que se acostuma com a sua presença precisa, de tempos em tempos, sentir a sua ausência para lembrar o que perdeu. Mas essa ausência precisa ser autêntica. Ela nasce quando você está realmente ocupado com sua vida, treinando, criando, crescendo, se tornando. Não é um jogo. É a consequência natural de quem vive com propósito. Schopenhauer dizia: é difícil encontrar a felicidade dentro de si, mas impossível encontrá-la em outro lugar. Essa é a base da liberdade emocional. O homem que precisa ser amado para se sentir inteiro nunca será livre. Mas o homem que se sente completo, mesmo sozinho, é aquele que inspira respeito.
porque o respeito nasce da independência. Quando você vive uma vida rica, interessante, disciplinada, o mundo sente isso. As pessoas percebem quando você não precisa delas para existir, e é essa independência emocional que cria magnetismo. O homem que tem metas, hábitos e princípios transmite uma mensagem silenciosa: meu tempo é valioso. E quando o seu tempo é valioso, o mundo começa a disputar cada minuto ao seu lado. A maioria dos homens acredita que amar é dar tudo. Mas o amor que vale a pena nasce do equilíbrio, da escolha, não da necessidade. É quando ela sente: ele me quer, mas não me precisa. Essa frase muda tudo, porque o desejo é uma força que respeita fronteiras. Quando você se entrega por completo, o outro se acostuma. Mas quando você oferece partes de si, mantendo o resto protegido, o outro passa a te buscar. O problema do caçador é que ele corre tanto que esquece o motivo da caça. Ele perde o centro, perde a calma, perde a si mesmo. E o homem que se perde de si, inevitavelmente, perde o respeito de quem observa. A ausência de controle é percebida como fraqueza, e fraqueza nunca seduz, apenas comove, e ninguém deseja o que inspira pena. O verdadeiro homem não é o que persegue o amor, mas o que o provoca. Ele entende que o desejo não é conquista, é reflexo. Você não convence alguém a te querer. Você se torna alguém que desperta desejo. E esse despertar nasce de dentro, do modo como você caminha, fala, se cala, age. Do modo como você não se abala. Quando ela se afasta e você continua inteiro, ela sente algo. Quando ela tenta te provocar e você apenas sorri, ela se confunde. Quando ela percebe que o seu mundo não gira ao redor dela, mas que ainda assim você a observa com tranquilidade, ela se intriga. E essa intriga é o início de algo que não pode ser forçado. Respeito misturado com atração. O homem que entende o jogo invisível do desejo para de jogar, ele apenas vive. E é justamente por isso que ele vence. Enquanto os outros competem, ele constrói. Enquanto os outros pedem atenção, ele atrai olhares sem pedir nada. Enquanto os outros imploram, ele apenas existe. E existir com propósito é o ato mais sedutor do mundo. O caçador precisa aprender que a verdadeira vitória não está em capturar, mas em se tornar inacessível para tudo que é pequeno. Quando você se basta, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. As pessoas te buscam, não porque você correu atrás, mas porque você se tornou um farol em meio à escuridão. E faróis não perseguem navios, apenas iluminam o caminho. No final, o homem que persegue perde, porque a perseguição é um ato de medo. Mas o homem que caminha com calma, que domina o próprio tempo e as próprias emoções, ganha, porque sua vida se tornou o prêmio. A verdadeira sedução não está em fazer o outro te querer, mas em se tornar alguém que o outro nunca esquece. E isso, meu amigo, só é possível quando você para de correr e começa a reinar sobre si mesmo. Há um momento na vida de todo homem em que ele precisa escolher entre continuar implorando amor ou começar a exigir respeito. É nesse instante que o destino dele muda. Porque o respeito, ao contrário do amor, não pode ser comprado nem implorado, apenas conquistado pela firmeza. E essa firmeza nasce quando o homem entende o poder do não. O não é a espada do homem que encontrou o próprio centro. Num mundo onde todos dizem sim para agradar, o não se torna um ato de revolta sagrada. Não um não rude, não um não de arrogância, mas um não silencioso, maduro, dito por quem já não tem medo de perder. Porque o homem que teme perder, já perdeu. Dizer não é estabelecer o limite entre o respeito e a submissão, entre a dignidade e o desespero. O homem que aceita tudo em nome do amor, que perdoa o imperdoável apenas para não ficar só, está cavando o próprio túmulo emocional. Porque o amor sem limite não é amor, é autoabandono disfarçado de carinho. E o mundo percebe isso. As mulheres percebem isso. O universo inteiro se curva diante de quem tem coragem de não se curvar. Quando você diz não a uma situação que te humilha, você envia um sinal silencioso. Eu não estou aqui para ser escolhido.
Eu estou aqui porque já me escolhi. Esse é o início da verdadeira masculinidade espiritual, a que nasce da consciência e não do impulso. Simone de Beauvoir escreveu: não se nasce mulher, torna-se. E o mesmo vale para o homem. Não se nasce homem, constrói-se. E essa construção exige disciplina, silêncio e a coragem de caminhar sozinho quando for necessário. Dizer não é parte desse processo. É a moldura que protege a sua essência. O homem que não sabe dizer não vive ajoelhado diante de quem o trata como opção. E o homem que vive ajoelhado jamais será respeitado. Mas o homem que sabe quando ir embora, que entende quando uma conversa terminou, quando um ciclo acabou, quando uma mulher o testa e mesmo assim permanece calmo, esse homem carrega algo que o mundo inteiro sente: autoridade emocional. A mulher que vê um homem não reagindo à provocação entende que está diante de alguém diferente, porque o homem comum busca aprovação, enquanto o homem soberano busca coerência. Ele não se deixa levar por emoções momentâneas. Ele não tenta convencer ninguém de que é valioso. Ele age como alguém valioso. E o comportamento é a linguagem mais convincente do mundo. Imagine uma cena. Ela testa, provoca, cruza uma linha sutil. O homem comum tenta rir, desvia, aceita o desrespeito disfarçado de brincadeira. Mas o homem que se conhece permanece firme. Ele olha nos olhos e diz com calma: prefiro o silêncio à falta de respeito. Ela sente. Sente o peso das palavras, o peso do olhar, o peso da presença. E pela primeira vez, ela entende que não está diante de um menino tentando agradar. Está diante de um homem que conhece o próprio valor. Esse tipo de homem é raro, e tudo que é raro é desejado. Porque o homem que se respeita impõe um contraste brutal em um mundo de dependentes emocionais. Ele mostra, com o próprio comportamento, que não está à venda. E o que não está à venda desperta curiosidade, desejo e respeito em igual medida. Maquiavel dizia que o príncipe deve saber quando ser amado e quando ser temido. O homem sábio entende o paralelo. Sabe quando ser doce e quando ser limite. Sabe quando acolher e quando se afastar. Sabe que o verdadeiro amor só floresce onde há fronteira, porque o que é ilimitado se perde, o que é contido se fortalece. A mulher que encontra um homem assim não sabe explicar o que sente, mas sabe que está diante de alguém diferente. Ela percebe que, pela primeira vez, encontrou um homem que poderia viver sem ela, mas escolhe estar com ela. E isso é irresistível. O não é o guardião do respeito, e o respeito é o solo onde a paixão madura é construída. Um amor sem limite é frágil. Um amor com fronteiras é eterno. O homem que se ama o bastante para dizer basta é o mesmo que será lembrado quando todos os outros forem esquecidos. Porque ele deixou uma marca que não pode ser apagada, a marca da integridade. Mas essa integridade tem um preço: a solidão. O caminho do homem estoico é solitário, não porque ele rejeita o mundo, mas porque o mundo não entende a serenidade de quem já não precisa dele. O homem moderno tem medo do silêncio, porque o silêncio o confronta com a própria mediocridade. Mas o homem sábio faz do silêncio sua fortaleza. Ele não foge da solidão, ele a domina, e dentro dela constrói o que ninguém pode tirar: o trono interior. Esse trono não é feito de ouro, mas de disciplina. Não é enfeitado com joias, mas com hábitos. É sustentado por escolhas e protegido pelo autocontrole. Cada treino, cada leitura, cada decisão de não reagir a provocações é um tijolo a mais nesse trono invisível. E quando ele se senta nele, o mundo percebe. Não é necessário coroa, porque a presença fala. E presença é algo que não se finge. O homem que vive para si não é egoísta, é soberano. Soberania não é domínio sobre os outros, é domínio sobre si. É quando você entende que a vida é curta demais para ser gasta tentando ser compreendido por quem nunca vai te entender. É quando você percebe que o seu tempo é sagrado e que o silêncio vale mais do que 1000 explicações. O homem soberano é aquele que olha para o espelho e reconhece o próprio valor sem precisar de aplausos. Ele é dono do próprio tempo,
das próprias emoções e dos próprios limites. Ele se tornou o tipo de homem que não precisa de ninguém para se sentir completo, e é exatamente por isso que o mundo inteiro quer estar perto dele. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E esse é o chamado que ecoa dentro de cada homem que desperta. Não se trata de ser perfeito, mas de ser verdadeiro. Não se trata de ser frio, mas de ser centrado. Não se trata de ser temido, mas de ser respeitado. O homem que se torna quem realmente é não precisa provar mais nada. Ele se basta, e o que se basta atrai. Quando você atinge esse ponto, algo muda no olhar. Você não reage mais como antes, não tenta convencer ninguém, não teme a perda. Você apenas vive. E essa simplicidade é o auge da força. Um homem centrado, silencioso e inteiro é uma ameaça para o mundo caótico e, ao mesmo tempo, uma inspiração para quem busca sentido. Ele não grita, mas é ouvido. Ele não se exibe, mas é notado. Ele não persegue, mas é seguido. Porque a energia de quem vive em paz é mais poderosa do que a força de quem vive tentando vencer. Esse é o novo poder, o poder de quem domina a si mesmo. O poder de quem aprendeu que o amor começa quando o respeito se torna inegociável. O poder de quem entendeu que o trono não está fora, está dentro, e que ninguém pode arrancá-lo de lá, a não ser ele próprio. Por isso, levante-se, construa o seu trono invisível. Treine o corpo como quem forja aço. Eduque a mente como quem lapida uma espada. Domine o silêncio como quem domina um exército. E quando o mundo perguntar por que você mudou, apenas sorria. Eles não entenderiam. Porque o homem que aprendeu a dizer não, já disse sim para algo muito maior. A própria liberdade. Se esse vídeo falou com algo dentro de você, é porque o homem que você foi até hoje está morrendo. E o homem que você nasceu para ser está despertando. Inscreva-se no canal O Viking Estoico e caminhe comigo nessa jornada de reconstrução interior. Aqui não falamos de fórmulas mágicas, falamos de domínio. Aqui não ensinamos a conquistar mulheres, ensinamos a conquistar a si mesmo, porque quando o homem domina o próprio mundo interno, o mundo externo se curva diante dele. Fique firme e nunca esqueça, o silêncio é o novo poder.